Bom, dessa vez agora a gente vai partir para o cálculo, né? Como diz aqui, ó, é o cálculo do módulo do vetor resultante. O cálculo do módulo, ou seja, o cálculo do tamanho do vetor resultante. Para fazer esse cálculo, a gente vai ter que passar aqui por alguns passos, certo? E alguns casos específicos. Nós temos aqui o primeiro caso, e o primeiro caso diz o seguinte: os vetores possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Ou seja, eles devem ter a mesma direção e apontar para o mesmo lado. Nesse caso daqui, ó, os dois são horizontais, né? Os dois estão deitados e eles apontam para a direita. Então, esse caso de soma que a gente vai fazer agora serve somente quando os vetores estão nessa mesma situação, mesma direção e mesmo sentido. Vamos então fazer essa soma do mesmo jeito de antes. Primeiro de tudo, a gente faz o desenho. Então, aqui já tem para a gente a quantidade de espaço que esse vetor ocupa. Esse daqui, no caso, ele tem 1, 2, 3, 4 unidades, certo? Então, a gente vai representar ele aqui do mesmo tamanho, 4 unidades. 1, 2, 3, 4 unidades. Este para a gente daí foi o vetor J, certo? Agora, como a gente viu antes, onde termina o J, eu tenho que colocar o vetor K, certo? Vamos contar aqui quantas unidades, qual é o módulo dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos buscar fazer esse daqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai até aqui o fim. Então, está aí o nosso vetor, que nesse caso é o vetor K. Bom, o desenho está feito. Mas para finalizar o desenho, lembra que a gente tem que ligar do início de tudo, né? Que é esse ponto daqui, até o fim de tudo, que é esse outro ponto aqui. Nessa situação, a gente não dá para ligar porque vai passar por cima um do outro. Aí vai ficar um desenho estranho. O que é que a gente faz? A gente mede fora. Eu sei que esse daqui, por exemplo, ó, ele começou neste ponto e o término de toda a ligação foi nesse outro ponto aqui. Aí o que é que eu vou fazer então? Vou ligar do início de tudo até o fim de tudo. Está aí então o nosso vetor resultante, que a gente chama R. Aí a gente observa agora, como é que eu vou calcular o módulo desse vetor? É calcular o tamanho dele. Nesse caso daqui é simples, eu posso contar quantos quadrados ele possui agora. Já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadrados. Certo? Então o módulo dele é 10. Mas tem um módulo mais prático, que é o que a gente vai fazer aqui agora, e que, dependendo da visualização que a gente tiver, nem precisa fazer o desenho. Como é que a gente vai fazer isso então? Bom, este módulo, certo? A gente quer aí a soma, o módulo do vetor, né? Que é o valor de R. Nós queremos a soma. Quem é a soma? Nesse caso daqui, simplesmente porque os dois têm a mesma direção e o mesmo sentido, o que é que a gente vai fazer? Eu somo o módulo de J mais o módulo de K, como se fosse qualquer outra soma na matemática. Mas, primeiramente, para a gente obter esse resultado, eu tenho que saber qual é o módulo de J. Então, qual é o tamanho dele? Mais uma vez, 1, 2, 3, 4. Então, o módulo de J é 4. E o módulo de K? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 mais 6, então, vai dar 10. 10 unidades, certo? Como nesse caso aqui não foi especificada a unidade, poderia ser metros, poderia ser centímetros e assim sucessivamente. Está aí feito então o primeiro caso. Primeiro que a gente faz o desenho, se achar necessário, e depois o cálculo, ok? Para o nosso segundo exemplo daqui, ó, o nosso segundo caso, vamos prestar bem atenção, o vetor tem a mesma direção, continua na mesma direção, ó, aqui, ó. Os dois são horizontais, porém os sentidos são opostos. O que quer dizer um sentido oposto? Um aponta para um lado, observe esse daqui, por exemplo, e esse aponta para o outro. Isso chama sentido oposto. Um é contrário ao outro. Como é que a gente faz essa soma então? Vamos primeiro começar pelo desenho. Qual é o tamanho de N? 1, 2, 3, 4. Então vamos aqui repetir. Ó. 4 quadrados, representando então aí a situação. Vou designar aqui ele como N. Certo? Aí é onde vem a situação. Como é que a gente soma mesmo? Onde termina um, que termina nesse ponto, a gente coloca o outro. Nesse caso daí, observe que vai ficar um em cima do outro, né? Por quê? Porque este daqui está apontando para esse lado. Então a gente tem que vir aqui, ó. Observe que ele tem o tamanho 2. Então, se eu terminei aqui, tenho que vir duas casas para cá.
realmente ficou um em cima do outro. Então nós temos aí o vetor N e o vetor O também. E agora, quem é o resultado final? Quem é o resultante? Quem é o resultante? É sempre a ligação do início de tudo, que começou aqui, ao fim de tudo, que é este ponto daqui. Eu posso fazer essa ligação aqui diretamente em cima, mas para visualizarmos melhor, eu vou fazer aqui embaixo. Ó. Ele iniciou numa posição similar a esta e terminou numa posição similar a esta. Então só é ligar de onde começou até onde terminou. E aí nós temos o nosso vetor resultante, R, certo? O que a gente observa é que, diferente do primeiro caso, esse vetor aqui ele tem um tamanho menor. No primeiro caso, os dois tinham a mesma direção, o mesmo sentido, o tamanho era maior. Agora, como eles são opostos, o tamanho é menor. Isso sempre ocorre quando eles têm a mesma direção e são opostos, o resultado é menor. Então a gente já sabe o que pode fazer aqui nesse cálculo. O que é que vai acontecer? Se os tamanhos deles são menores no final, então quer dizer que ao invés de ter somado, houve aí uma subtração, porque ele diminuiu de tamanho. Então como vai ser o resultante? O módulo do resultante, que a gente chama de R, vai ser o maior vetor, que no caso é N, menos o menor vetor, que no caso é O. Então quem é o módulo de cada um? A gente já contou, né? O desse daqui é 4 e o desse daqui é 2. Então ficará 4 menos 2, que dá 2 unidades. Pode colocar só o N. Pronto. Qual é a prova disso? Observa aqui o tamanho dele, ó. 1, 2 quadrados. Então só tem 2 unidades. Ok? Observe então que agora, no terceiro caso, diz assim, ó, os vetores formam um triângulo retângulo. E agora? Os vetores formam um triângulo retângulo. Vamos então ver aí como é que faz essa situação, certo? Vamos começar então aqui mais uma vez pelo nosso desenho. 1, 2, 3, 4 é o vetor S. Então vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Marcamos então aí o nosso vetor S. Do mesmo modo, agora a gente vai fazer também o vetor T, não é que 1, 2, 3, só que para baixo. Onde termina o S, a gente põe o T. Está aí então, certo? Vamos por aqui também. E agora, já está finalizado, a gente já fez um desse muito parecido antes. O que é que a gente precisa fazer então? A gente liga do início de tudo, que é este ponto aqui, até o fim de tudo, que é este ponto aqui, não é isso? Então vamos fazer essa ligação. Está aí a nossa ligação, certo? Vou tentar colocar ele aqui por cima. Melhor, porque o vetor deve estar assim, fechadinho, ele não pode ficar aberto. Certo? Então aí terminamos o nosso desenho das somas e já obtivemos o resultante. Aí o que a gente olha? Formamos ou não formamos aqui um triângulo retângulo? Claro que sim. O que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto, que seria esse daqui. E um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Agora a gente observa como nós vamos somar aqui. No primeiro caso, os dois se juntavam e ficavam maiores. É isso, fazia uma soma comum. No segundo caso, nós fazíamos o quê? Os dois se juntavam, mas diminuíam de tamanho, então viravam subtração. Nesse terceiro caso, nós temos um triângulo. O que é que a gente vai fazer então? Nesse caso, não dá nem para somar, nem para subtrair. Mas a gente usa outra coisa que provavelmente vocês aprenderam no nono ano, que é o chamado Teorema de Pitágoras. Então, para resolver isso daqui, nós precisamos do Teorema de Pitágoras. Vamos escrever aqui, ó, Teorema de Pitágoras. O que é que diz o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras, ele diz pra gente que o maior lado do triângulo retângulo, que nesse daqui é representado por R, ao quadrado, ele é igual à soma dos dois outros lados também ao quadrado. Quais são os dois outros lados? S, nesse caso daqui nosso, e também o caso T. Veja aí, ó, o quadrado do maior lado, que é sempre aquele que está oposto ao ângulo de 90 graus, ele é a soma dos outros dois lados, que a gente chama de catetos, que nesse caso daqui é S
e t. Observe que todos estão elevados ao quadrado. O que é que a gente deve fazer então agora para calcular? Como em todos os outros casos, devemos substituir os módulos dos vetores. Então vamos fazer isso então. Repetindo aí o R, que a gente vai calcular a soma, o resultante, quem é o módulo de S? S vale 1, 2, 3, 4. Ele tem o tamanho 4, então aqui fica 4 ao quadrado. Mais T, quem é o módulo de T? 1, 2, 3. Então aqui fica 3 ao quadrado. Agora, dando continuidade, fazer aqui mais separado, quem é 4 ao quadrado? 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Mais, quem é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Agora temos uma simples soma, fazemos então essa soma aí. Então r ao quadrado será igual a 16 mais 9, que dá 25. E por fim, a gente precisa tirar este quadrado daqui. E para fazer isso, qual é o recurso que a gente utiliza? A gente extrai a raiz do número que está do outro lado. Certo? E qual é a raiz de 25? É 5. Raiz de 25 é o número que multiplicado por ele mesmo dá 25. 5 vezes 5, 25, por isso que é a raiz. 5 o quê? Unidades. Vou botar UN. Se fosse metros, seria metros, centímetros ou qualquer outra coisa. Aí está então as nossas três partes, os nossos três casos de somas vetoriais. Nós temos aqui um desafio. Dessa vez o desafio vai ser assim, pelo vídeo, certo? Se você se achar estimulado a fazer esse desafio, copio, certo? Tire um print aí da tela, copio no final da sua atividade que você vai entregar depois e mostre a sua resposta lá no dia da apresentação. Dessa vez, quem acertar esse desafio vai ganhar pontuação, certo? Quem acertar o desafio vai ganhar pontuação. Vocês vão aqui achar a soma R, que é A mais B mais C mais D. Aqui, ó, vetor A mais B mais C mais D. Faça o desenho, certo? E também calcule o valor do módulo. Somente receberá a pontuação quem fizer o desenho corretamente e quem calcular o módulo também corretamente. Para que fique realmente correto e bom, é necessário que se use régua. A partir de então, como a gente vai desenhar retas, é importante utilizar régua. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Boas atividades.